Dois círculos de raios 6 centímetros e 4 centímetros têm centro na altura relativa à base do triângulo isósceles da figura e são tangentes exteriormente. Assim, determine a medida da altura do triângulo relativa à base em centímetros. Então, nós temos aqui duas circunferências que se tangenciam. Aqui, existe um ponto de contato entre elas. Elas são tangentes também aos lados do triângulo, então a circunferência menor tangencia aqui e aqui, mais ou menos. E a circunferência menor também tem dois pontos que tangencia, aliás, três nesse caso, porque além dos dois aqui dos lados, ainda tem a base aqui que tangencia a circunferência maior. Então, de acordo com o problema, a circunferência maior de baixo ela tem raio igual a 6 centímetros. A de cima, menor, o raio vale 4 centímetros. E os centros dessas circunferências estão na altura, fazem parte, são dois pontos que pertencem à altura desse triângulo relativo a essa base, do lado horizontal. Então, se nós traçarmos aqui a altura, vou fazer um desenho esboçando essa situação, essa aqui é a altura, vamos dar nome aqui, vamos chamar esse vértice aqui de cima de A, aqui embaixo o pé da altura vamos chamar de H. Então essa altura, então aqui forma 90 graus, por ser altura, ela contém os centros das duas circunferências. Então a circunferência menor, vou fazer um esboço aqui do ponto que seria o centro mais ou menos aqui, e o da outra circunferência aqui. Essa altura contém os centros das duas circunferências. Bom, sabendo das medidas dos raios dessas circunferências, o problema nos pede para determinar essa altura H. Quanto mede a altura H? Lembrando que o raio da circunferência menor é 6, então do centro dela aqui, vamos chamar esses centros aqui de O e M. De O até H vale 6. E de O até o ponto de contato das duas circunferências também vale 6, porque é mais um raio. Desse ponto que as duas circunferências se tangenciam até M, vale 4, tudo em centímetros, que é o raio da circunferência menor. Do M até o ponto mais alto aqui dessa circunferência menor, também é 4, que é o raio dessa circunferência. Então, o que nós não sabemos para determinar a altura é esse pedaço que vai do ponto mais alto da circunferência menor até o ponto A. Essa medida eu vou chamar aqui de x. E aí a altura fica dada como sendo o valor de AH, fica dado como sendo 6 mais 6, 12, mais 4 mais 4, 8, então 12 mais 8, 20, mais x. Essa altura vale 20 mais x. Para determinar essa altura, eu preciso saber o valor de x. E para determinarmos x, eu vou usar uma propriedade fundamental da geometria plana em alguns problemas, como é o caso desse, que é a propriedade de que o raio de uma circunferência ele é sempre perpendicular a uma reta que tangencia essa circunferência no ponto de tangência. Então, em outras palavras aqui, se eu traçar o raio até onde essa circunferência menor encosta no lado aqui do triângulo, esse raio vai formar um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui formado é de 90 graus. Da mesma forma que na circunferência maior, se nós traçarmos aqui o raio até o ponto onde ela encontra o lado aqui, na lateral, esse ângulo formado é de 90 graus. O raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, observe que, eu vou dar nomes aqui a esses pontos de tangência, vamos chamar um ponto de P e outro ponto aqui de Q. Observe que os triângulos AMP e AOQ são triângulos semelhantes. O triângulo, deixa eu escrever isso, o triângulo AMP é semelhante ao triângulo AOQ. E por que eles são semelhantes? Porque, primeiro, o ângulo P e o ângulo Q são ângulos retos. Nós temos ângulos congruentes nesses dois triângulos, mas um ângulo não é suficiente. O ângulo A é um ângulo comum aos dois triângulos. Então, se esse ângulo é comum aos dois triângulos e o ângulo de 90 é o mesmo nos dois triângulos, o terceiro ângulo, que é o que falta para dar 180, tem que ser o mesmo, ou seja, o ângulo M é congruente ao ângulo O. Isso faz com que os dois triângulos tenham os mesmos ângulos.
Isso significa, em outras palavras, que eles são semelhantes. E aí podemos aplicar uma relação de proporcionalidade entre as medidas dos seus lados, desses triângulos, uma vez que nós conhecemos aqui MP, que é o raio do menor, que vale 4, e OK, que é o raio do maior, que vale 6. Então, indo direto ao que interessa, observe que a hipotenusa, uma vez que os triângulos são retângulos, né, todos eles têm hipotenusa, a hipotenusa do menor, que é x mais 4, a medida dessa hipotenusa, x mais 4, está para a hipotenusa do maior, que vai ser o segmento AO. AO vale 6 mais 4 mais 4 mais x, ou seja, x mais 14. Assim como, se nós tomarmos aqui no triângulo menor o lado de medida 4, MP, assim como 4, está para esse lado correspondente no triângulo maior, é o de lado OK, que vale 6. Assim como 4 está para 6. Então aqui temos uma proporcionalidade de onde nós podemos obter o valor de x. Antes de multiplicar cruzado aqui, vamos simplificar. 4/6 equivalente a 2/3. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 3 vezes x mais 4, 3x mais 12, é igual a 2 vezes x mais 14, que é 2x mais 28. Então, subtraindo aqui 2x, vai ficar 3x menos 2x. Subtrai 12 do outro lado aqui, vai ficar 28 menos 12, 16. Então, se x é igual a 16, isso significa dizer que AH é igual a 20 mais 16, ou seja, a medida da altura é de 36 centímetros.